Graça e paz, amém? Amém. Graças a Deus, aqui nós estamos neste culto abençoado, a ceia do Senhor. E gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Livro de Salmos. (105), versículo 15. Quem puder ficar de pé, aos que puderem, tá bom? Quem não pode, pode ficar sentado, não tem problema nenhum. Salmos 105, versículo 15. Diz assim: não toqueis nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Agora vamos para a primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, adorando, bendizendo o teu nome, Senhor. Pai Celestial, agora chegou o momento, Senhor, da tua palavra, Pai. Nos usa, Pai, ilumina nosso entendimento, para que nós possamos entender, compreender a tua palavra, Senhor. Abençoe a cada um aqui nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Vai. Irmãos, o tema desta mensagem é: não toqueis nos meus ungidos. Será? Eu vou repetir, o tema da mensagem é: não toqueis nos meus ungidos. Será? Esta mensagem vai ser uma mensagem temática. Vou trabalhar o tema aqui e nós iremos aprender o verdadeiro significado de não toqueis nos meus ungidos, pois isso é muito importante e polêmico ao mesmo tempo. Antes de mais nada, eu quero trazer uma introdução para que nós possamos entender o significado da unção com óleo, ou com azeite, ou com unguento, para que nós possamos entender melhor, paulatinamente, vamos assim dizer. Vamos devagar, né, aprendendo, para que nós possamos chegar num perfeito entendimento segundo a palavra de Deus. Eu vou trazer uma introdução. Bom, não toquei no meu ungido. Quem nunca ouviu algo parecido? Ou palavras que dizem: não toque no ungido do Senhor, mesmo ele estando errado, ele é um servo de Deus, ele é um líder, ele é ungido do Senhor. Quem nunca já ouviu isso? Frases sendo utilizadas por muitas pessoas como de um tipo de um certo aviso intimidador, ameaçador. Infelizmente, muitos líderes evangélicos usam esta frase para amedrontar igrejas e os seus membros, e apelam para a Bíblia citando o texto que nós já citamos, né, principalmente o Salmos 105, 15. E o interessante, irmãos, que eu creio que alguns já viram isso na televisão. Um certo pastor, ele derramou 12 litros de óleo sobre a sua cabeça, né? Que para passar para os fiéis esta questão de autoridade, que ele é ungido do Senhor, né? Pegou uma bacia ali, né? Imagine 12 litros de óleo, de azeite, sendo derramado sobre a cabeça dele. E além disso, vemos história de pastores que vão para os montes e enterram garrafas com óleo para que o mesmo fica cheio de um poder, de uma unção.
Tem igrejas que vendem garrafa com óleo de unção, e infelizmente tem pastores que se utilizam desses e outros textos bíblicos para apoiar uma unção que só eles têm, e com isso faz a ameaça do tipo: quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O ungido do Senhor é problema do Senhor. Então, para entender o que significa não toqueis nos meus ungidos, temos que aprender quais as funções que o óleo da unção tinha no Antigo Testamento. Primeiro, irmãos, o azeite, ele é um óleo mineral, e este óleo é retirado das azeitonas, que são escolhidas antes de amadurecerem. Os processos de produção de azeite eram: primeiro, pisando nas azeitonas com os pés; segundo, usando um pilão; e terceiro, moendo em uma prensa de pedra. E qual era o tipo da função, os tipos das funções do azeite no Antigo e Novo Testamento? A partir da unção com óleo, ela poderia ser com perfume, e tinha também um significado religioso e secular. Primeiro, o azeite era usado também como moeda de troca. Salomão, um exemplo, deu a Hirão de Tiro azeite em pagamento pela ajuda na construção do templo. O próprio Egito importava azeite da Palestina. Os oficiais israelitas recebiam azeite juntamente com grão e vinho como pagamento. Então o azeite também ele servia como uma moeda de troca. Segundo, o azeite, assim como as azeitonas, era usado como alimento, e até hoje é uma parte principal da dieta nas terras mediterrâneas. Terceiro, o azeite também era usado como cosmético. Após passar por um processo de aromatização, usava-se para ungir o corpo. Após um banho, para o cabelo. Um convidado para uma refeição era frequentemente ungido com azeite quando ele se assentava. Em quarto lugar, o azeite também era usado nos funerais. O corpo do falecido era lavado e ungido com azeite e outros ungüentos. Era uma prática tanto dos gregos, romanos e judeus. Quinto, o azeite era usado também para uso medicinal, em massagem e no uso sobre os ferimentos. Sexto, o azeite também era usado como combustível para acender a luz que era acesa em um pavio de linho. Sétimo, o azeite era usado para os rituais no tabernáculo. O tabernáculo e suas mobílias e utensílios eram ungidos. Oitavo, o azeite era usado também para a consagração dos sacerdotes, reis e profetas. Os reis eram ungidos como libertador para o povo de Israel. O sacerdote e sumo sacerdote eram ungidos para servir no tabernáculo e depois no templo, como pessoa separada para o serviço a Deus através do sacerdócio. Os profetas eram estabelecidos pelo ato da unção. Então, a unção, como um ato religioso, separava objetos, pessoas, para o serviço especial para Deus, tornando desta forma sagrado. O óleo santo da unção era tão importante que se considerava uma ofensa usar este óleo sagrado para fins comuns. O primeiro ato de ungir na Bíblia está em Gênesis capítulo 31, versículo 13, que foi o ato de Jacó de ungir a pedra em Betel depois da sua visão. Então estamos aqui aprendendo a função do óleo, do azeite, para entender esse contexto no qual o salmista, o que o salmista quis dizer, para entender melhor ali a cultura do povo judeu. Então os produtos utilizados para unção era, primeiro, o azeite, como nós já vimos, que era extraído das azeitonas. Segundo, o unguento, azeite ou gordura, que é um composto que se fazia perfumes com vários ingredientes. Tal preparação exigia a habilidade especial de um perfumista. E terceiro, óleos curativos, como também já vimos, que eram usados para amolecer feridas e purificá-las. Os modelos de aplicação. Onde se aplicava esse óleo, este azeite da unção?
na cabeça, primeiro. O derramamento de óleo sobre a cabeça de um homem indicava que este homem havia sido separado para uma determinada tarefa a serviço do Senhor, como nós vimos sobre os reis, sacerdotes e profetas. No rosto, a unção de óleo no rosto tinha como objetivo a hidratação e a proteção contra também as forças da natureza. Então, como nós já vimos, terceiro, nos pés, né, este ato estava relacionado com a recepção digna, e alegre de um hóspede bem-vindo. Era costume, o judeu ali, quando recebia uma pessoa na sua casa, ele ungir também os pés ali do convidado. Em quarto também, sobre as feridas. Como vimos, o óleo também era utilizado para fins medicinais. Bom, agora iremos ver brevemente os textos bíblicos que usam a frase "não toque no ungido do Senhor" e entender dentro dos seus contextos os seus significados. Há várias passagens na Bíblia que trazem a expressão semelhantes: "não toqueis no ungido do Senhor". Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 21 a 22, 1 Samuel 24, versículo 6, e também em 1 Samuel 26, 8 a 9, e como nós lemos também em Salmos 105, 15. Lá em 1 Crônica 16, 21 a 22, diz assim, "Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, por causa deles repreendeu reis ordenados. Não maltratem os meus ungidos, não faça mal aos meus profetas." E também como nós lemos lá em Salmos 105, 15, "Não toqueis nos meus ungidos, não maltratem meus profetas." Mas antes de nós, irmãos, também trazer uma certa compreensão aqui ao texto, dentro do seu contexto, nós temos que voltar atrás a alguns versículos para que nós possamos entender esta questão "não toqueis no meu ungido". Primeira coisa, irmãos, quem são esses ungidos? Essa deve ser a primeira pergunta. Não toqueis nos meus ungidos. Mas quem são esses ungidos? Se nós for ler dentro do contexto que eu acabei de ler de Crônicas, de 1 Crônica 16, 21 e 22, de 1 Samuel 24, 6, 26, 8 e 9, e no livro também de Salmo 105, 15, vamos entender que estas duas passagens se referem ao mesmo assunto. Trata-se de um salmo de Davi, onde ele celebra a entrada da Arca da Aliança em Jerusalém, como sendo um ato poderoso de Deus. E nesse cântico, Davi relembrou os livramentos e maravilhas que Deus realizou para a nação de Israel. No período em que o povo estava no deserto e da sua chegada e conquista na terra de Canaã, Davi estava trazendo à lembrança os atos maravilhosos e poderosos que Deus realizou em favor de Israel ao longo da história. Nesse contexto, os ungidos do Senhor são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, a nação de Israel são os ungidos do Senhor. Então vamos lá, irmão, só para nós entender melhor, vamos voltar lá aos Salmos. Salmo 105. Vamos ler a partir do versículo 11. Deixa eu encontrar aqui. Calma aí. Salmos 105, a partir do versículo 11. Diz assim, olha só, irmãos, o salmista falando aqui, esse mesmo contexto está lá também em Crônicas. "Darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos", Deus falando para a nação de Israel, "um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém", Deus, ele não permitiu que ninguém os oprimisse,
mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Para quem Deus está falando? Para a nação de Israel. Deus está falando para a nação de Israel. Deus está falando que Deus guardou o povo de Israel quando eles estavam no deserto. Quando eles chegaram em Canaã, se levantaram, nós sabemos do contexto histórico, né? Se você for lembrar, quando Israel estava peregrinando no deserto, muitos reis se levantaram contra Israel. E Deus guardou o seu povo, Deus protegeu o seu povo, dizendo: olha, não toque nos meus ungidos. Quem são os ungidos? A nação de Israel. Então não tem nada a ver esse texto, já começa a falar, que mais para frente irei também enfatizar, já começa a dizer que não toqueis no meu ungido, no contexto de Salmos e de Crônica, não tem nada a ver com unção de líderes, de pastores, de apóstolos e tantos outros. Não tem nada a ver isso. A unção aqui é para a nação de Israel. Deus falou: eu guardo a nação de Israel, eles são meu ungido, eu protejo a minha nação. Lemos o contexto. Por isso que está a importância, irmão, de não pegar textos isolados. Isto é o princípio da hermenêutica, né, professor Rodrigo? Não podemos pegar um texto isolado e fazer dele um contexto para heresia, porque vai gerar uma heresia. Nós temos que ler todo o seu contexto, para que nós possamos fazer uma interpretação correta do texto bíblico. Continuando, vamos lá. Os reis de Israel eram homens designados por Deus para ocupar cargo de liderança no meio do povo, como nós vimos, através da unção com óleo, literalmente. E através da unção realizada, podia ser por um juiz ou um profeta, que basicamente derramava um óleo sobre a cabeça do escolhido por Deus. Oficialmente ele era separado para ocupar o seu cargo de rei. Em 1 Samuel 24:6, diz assim: então disse a seus soldados. É outro texto que muitos líderes pegam para defender esta questão. Eu sou ungido do Senhor. Eu posso estar errado, mas você não pode me repreender, porque eu sou ungido do Senhor. Eu sou separado do Senhor. Outro texto. 1 Samuel 24:6. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre, Davi falando, que o Senhor me livre de fazer mal, de fazer tal coisa, melhor dizendo, a meu Senhor, quem? Saul, e de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Esse contexto, irmãos, quando Saul, ele se afastou da presença de Deus, ele se rebelou contra Deus, ele começou a perseguir a Davi. Sabemos que na história Davi ele foi ungido rei. Por quê? Porque Saul se afastou de Deus. Não queria mais buscar a Deus. Orgulho, soberba e assim por diante. E Deus separou quem? Davi. E Davi começou a se destacar, né? Sabemos da história que ele ali matou Golias e assim por diante. E Saul começou a olhar ele meio para baixo. Falou: rapaz, camarada aí, né? Tem que ter cuidado. Então começou ele a perseguir o Davi. E nessa perseguição, né, que começou ali dentro do seu palácio, inclusive diz a Bíblia que ele jogou uma lança contra Davi, e Davi ali fugiu. Davi foi para o deserto fugir de Saul. E o que Saul fez? Levantou ali seu exército e falou: vamos atrás de Davi. E foi perseguir Davi. E diz a Bíblia, dentro desse texto, que estava ali Saul ali no deserto, e de repente deu vontade dele e fazer suas necessidades. E ele viu uma caverna e falou: vai ser ali mesmo. E ele entrou dentro da caverna. E quem estava na caverna? Davi e seus soldados. E quando ele entrou na caverna, imagine, né, irmãos? Ele está numa caverna à noite, tudo escuro. Ele entrou ali para fazer suas necessidades. Davi o avistou, viu. O seu soldado já olhou para ele: Davi, Deus entregou Saul na sua mão. Vai e mate ele. Olha o que Deus fez. Simples, olha, está aqui, ó. O que Davi fez? Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Quer dizer, eu não posso matar Saul. Eu não posso tirar a vida dele.
E o que ele fez? Cortou um pedaço do seu manto, da sua orla, que ele vestia ali, real. Ele cortou ali, escondidinho. E quando Saul sai, se junta com o seu exército, Davi sai gritando: olha, Saul, eu tive a oportunidade de tirar a sua vida. Deus colocou você nas minhas mãos, mas eu não ousei fazer isso. Então, por que você me persegue? Por que você faz isso comigo? Se você acha que eu tivesse tanta maldade com você, eu poderia tirar sua vida facilmente. E diz o texto que Saul chora, fica entristecido, chama ele de filho, mas só que Davi já não confiava mais nele. E ele se retira. Porém acontece novamente. Olha só, em 1 Samuel 26, 8-9, diz assim: Abissai disse a Davi, novamente, hoje Deus entregou seu inimigo em suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. Versículo 9. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Então, quer dizer, passa-se o tempo, novamente Saul começa ali, sua campanha de perseguição contra Davi. Diz a Bíblia que ele estava ali no seu acampamento à noite. E Davi o avista aquele acampamento e fala: vamos chegar perto. Quando ele chega perto, estava todo mundo dormindo, um sono pesado. Aí Davi, com Abissai, olha Saul ali deitado, com a sua canequinha de água, perto da fogueira, sossegado, dormindo, sono pesado. É o momento. Davi chega perto e Abissai, como diz aqui o texto, quis enfiar, cravar a lança. Ele falou: só no golpe, Davi. Pode ficar sossegado, quer dizer, tipo assim, ele não vai sofrer muito. Num golpe só eu tiro a vida dele. Pode ficar sossegado, Davi. O Senhor novamente entregou ele em suas mãos. O que Davi fala? Ele é ungido do Senhor. Não cabe a mim tirar a vida dele. Não cabe a mim tirar a vida dele. E o que Davi faz? Pega a lança de Saul e ali é o seu jarro de água e o leva. E novamente ele mostra para Saul, depois que ele acorda, assim por diante, fala: olha só, Saul, eu tive novamente a oportunidade de tirar a sua vida, mas eu não o fiz. Continuando aqui, irmãos, esses textos que nós comentamos aqui falam principalmente sobre a relutância de Davi em fazer mal ao rei Saul. Saul já estava em uma situação deplorável. Ele se afastou de Deus e a sua soberba fez com que ele invejasse a Davi. E ele tentou matá-lo e fez uma grande campanha de guerra, como acabei de dizer, para matar Davi. Porém, Davi teve duas oportunidades, como nós lemos aqui, de matar Saul. Porém, ele não o fez, entendendo que Saul era ungido do Senhor. E era o Senhor que iria fazer justiça para a vida de Saul. Porém, Davi confrontou Saul várias vezes e ele sabia que no tempo certo Deus iria fazer justiça para Saul, para com Saul. Então, ele mesmo sendo ungido do Senhor, e Davi respeitava isso, mas Davi não deixou de repreender a Saul, como nós vimos. O que você está fazendo, Saul? Você está me perseguindo? Por que você está fazendo isso comigo? Mesmo sendo ungido do Senhor, Davi o repreendia. E depois Davi também foi repreendido, mesmo sendo ungido do Senhor, sendo rei. Agora como rei, Davi, Deus usava os seus profetas para repreender os reis de Israel. O próprio Davi, rei de Israel, foi repreendido pelo profeta Natã, por conta de seus pecados em relação à morte de Urias e seu adultério com a sua esposa, Betseba. Quer dizer, olha só o que Davi fez. Matou Urias, olha só. Ele matou, colocou ele na frente da guerra, porque ele cobiçou sua esposa, e sabemos da história o que aconteceu, e ele queria esconder o seu pecado, ele planejou, maquinou como seria feito. Espera aí,
ele foi morto em guerra. Então, a sua esposa viúva, eu posso casar com ela? Olha só a intenção de Davi, o que ele maquinou. Mas só que Deus estava vendo. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Às vezes nós queremos esconder certos pecados. Abri um parênteses aqui, tá? Saiu um pouquinho aqui. Às vezes queremos esconder certos pecados. Ah, Deus não vai ver não. Fiz escondido. Pastor não vai ver não. Pastor nem sabe que eu estou fazendo isso. Irmão, não se esqueça que Deus está vendo. O Senhor está vendo. Deus está vendo o nosso dia a dia. Voltando agora aqui ao tema. Não toquei nos meus ungidos, iremos ver o que a Bíblia realmente ensina. Vimos na introdução que infelizmente muitos líderes distorcem esses textos para enganar a igreja. Eles distorcem a palavra de Deus para viver uma vida de pecado e usam esses e outros textos, como acabamos de ver, bíblico, para se justificarem e ameaçar a igreja. Fala do tipo: eu já vi pessoas morrerem ao falarem da liderança que estava fazendo coisas erradas, mesmo estando errados, são ungidos do Senhor. Com isso, eles estão dizendo que a unção é um escudo de proteção divina que garante para eles, esses pastores, uma certa imunidade. Esses textos que vimos, dentro do seu contexto, não apoia esta falácia. A má interpretação de alguns líderes, não toquei no ungido do Senhor, não é proteção divina. Não é proteção divina. Quem falou isso? Não é proteção divina, como muitos acham. Eu já vi um pastor falando, irmãos, assim: olha, se você está numa igreja, a primeira frase eu concordei. Se você estiver numa igreja no qual o seu líder, o seu pastor, ele rouba, ele se prostitui, saia de lá. Saia de lá. Tá certo. Se você tem um líder que não é exemplo, sai de lá. Concordo, vive no pecado, práticas pecaminosas, saia de lá. Mas a segunda fala, aí ele ele quis amedrontar a igreja, falando assim: porém, o ungido do Senhor é coisa do Senhor. É o Senhor que vai julgá-lo. Mesmo ele estando errado, ele é ungido do Senhor. E ele fala assim, irmãos: eu já vi pessoas, olha só o que ele fala: eu já vi pessoas que falaram mal dos ungidos do Senhor e morreram. Olha só, eu já vi pessoas falarem mal da liderança, falarem mal no sentido assim, estando errado. Pastor, você tem que se corrigir, pastor, você não pode fazer isso. Ele falou que esses irmãos, alguns que ele conhece, morreram. Isso traz o que para a igreja que não conhece muitas vezes a palavra e os seus contextos? Meu Deus, nossa, então eu não posso fazer isso. Eu não posso falar do ungido do Senhor, eu não posso repreender o ungido do Senhor, o pastor, o líder. Como nós vimos, não tem nada a ver esses textos com relação a esta unção para pastores e líderes. Eu congreguei em uma certa igreja que o tal pastor, ele vivia em práticas pecaminosas. E um jovem, muito amigo meu, ele falou: Rodrigo, isso não pode. Ele não pode fazer isso. Viver no adultério, maltratando os irmãos. Ele não pode fazer isso. Eu falei: concordo com você. E o que você vai fazer? Não, eu vou falar com ele. Aí ele foi falar. Quando ele falou, um obreiro se levantou e falou: irmão, por favor, irmão, não fala isso não. Ele é ungido do Senhor, irmão. Não fala, não repreende ele não. Ele está errado, mas ele é ungido do Senhor. Para com isso. Quer dizer, abafou ele. Aí ele chegou para mim e falou: Rodrigo, eu tentei, mas, né? Olha que ponto chega, irmãos, esta questão. Mas vamos lá, caminhando. A Bíblia ensina que quando o líder, olha só, a Bíblia ensina que quando o líder vive uma vida contrária ao que a Escritura ensina, ele deve ser repreendido.
quando houver uma boa fundamentação, enrolei a língua, fundamentação na acusação. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20. Olha só o que a Bíblia diz. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 a 20, diz assim, ó. Paulo falando, não aceite acusação contra um presbítero, quer dizer, um pastor, um líder, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem devem ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Olha só o que Paulo está falando. Se tiver algum presbítero aí, Timóteo, dentro da igreja, vivendo uma vida de pecado, e for verdade, é bom dizer também, né? Não uma acusação falsa. For verdade, né? Pessoas idôneas ali viram isso, então que ele seja repreendido diante da igreja. Olha aí, irmãos. Quem falou que o líder não tem que ser repreendido quando está vivendo uma vida errada? Uma vida de pecado? Deve ser sim repreendido. Lá em Gálatas, olha só esse texto, muito interessante. Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Paulo, sabe quem ele repreende? Paulo. A Pedro. Olha só, hein? Pedro, coluna da igreja. Um homem de destaque. Ele fazia parte dos amigos íntimos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Sempre eles estavam perto de Jesus. Em todos os momentos, os 3 estavam bem perto de Jesus. Quer dizer, era o Pedro, aquele que andou sobre as águas, quando ele falou, Senhor, é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo? Sim, sou eu, Pedro, vem, pode ir, pode. Olha só, teve experiências maravilhosas com Jesus. É esse Pedro. Paulo o repreende na presença de todos por conta do seu comportamento errado. Paulo o repreende. Por quê? Porque lá no contexto diz que quando os gentios, quer dizer, o não judeu, que eram crentes, convertidos ao Senhor, eles estavam ali comendo, Pedro ficava perto. Ficava perto deles. Aí quando chegava os da parte de Tiago, os judeus, né, os judaizantes, quer dizer, o judeu convertido ao cristianismo, chegavam ali, Pedro se retirava e ficava perto dos judeus. Aí Paulo olha aquilo ali e fala, peraí Pedro, para de ser dissimulado. O que você está fazendo? E ele repreende Pedro na frente de todos. Olha só, o Pedro, tá? Como eu acabei de dizer, né? Amigo íntimo de Jesus, ele é repreendido. Porque estava errado. E qual o problema de um líder ser repreendido quando ele está errado? Porque é pastor, não tem problema nenhum. Pode repreender, se eu estiver errado, se você vê que eu estou errado, meu irmão, como já aconteceu, chega para mim, pastor Rodrigo, você está errado, você tem que... Ok, irmão, muito obrigado, irmão, Deus te abençoe, eu vou melhorar. Continuando aqui, irmãos, no Antigo Testamento se fazia uso do óleo sagrado para ungir reis, sacerdotes e profetas, como vimos. Porém, no Novo Testamento não tem nenhuma menção sobre ungir os líderes, pastores, bispo, apóstolo, entre outros. Em 1 Timóteo 4,14 diz assim, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Então, no Novo Testamento, com respeito às igrejas que fazem uso do óleo para separar obreiros, biblicamente falando, irmãos, no Novo Testamento não tem menção nenhuma de se jogar óleo sobre o obreiro, aquele que foi separado para o ministério. O que a Bíblia ensina? A imposição de mãos. Tem chamado, foi chamado por Deus, foi provado para ser aprovado. Vem cá, imposição de mãos. Assim como Timóteo, aconteceu como Timóteo. E Paulo orienta os presbíteros a fazerem isso. Isso também aconteceu lá em Atos capítulo 6, versículo 6. Quando ali estava tendo a confusão, né, das viúvas gregas e entre as viúvas ali da parte dos judeus. Que eles favoreciam
as viúvas da parte dos judeus. A igreja, tá? A igreja primitiva. Então estava tendo essa confusão. Aí os irmãos, né, gentios, os gregos, falaram, peraí, vocês estão dando mais atenção para as viúvas da parte dos judeus? E as nossas viúvas estão aqui padecendo. Aí os apóstolos, o que eles fizeram? Não temos tempo para ficar cuidando desse assunto. Vamos separar 7 homens idôneos, cheios do Espírito Santo, com conduta, para fazer esta tarefa tão importante. E a Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 6, versículo 6, que eles levantaram a mão sobre eles e os separaram como diáconos, para ajudarem ali a tarefa da mesa. Porque eles falaram, mais importa nós agora se dedicar à oração e à palavra. Não temos tempo de cuidar da mesa, então vamos separar pessoas chamadas por Deus para fazer esta tarefa. Não teve unção com óleo, não jogaram o óleo sobre eles, porque não tem essa prática, irmãos, no Novo Testamento. Não existe essa prática. Continuando aqui, irmãos. Já estamos caminhando para o final. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20, como acabamos de ler no início, diz assim, João, mas vocês, quem? A igreja. Mas vocês, a igreja, têm uma unção que procede do santo. Quem é esse santo? Jesus. E todos vocês têm conhecimento. O que João está falando? Toda a igreja, todo cristão, ele é ungido do Senhor. Toda a igreja é ungido do Senhor. Todos nós. João diz para seus líderes que eles têm, João diz para os seus leitores que eles têm a unção do Santo. Esse Santo é o próprio Jesus. Esta unção é o Espírito Santo que habita na vida do crente. Depois que o pecador aceita Cristo como seu Salvador, é batizado no nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes do batismo, o que acontece? A conversão. E esse pecador, o que ele recebe? O Espírito Santo, a unção. Ei, meu irmão, então, quando você levantou sua mão, creu na palavra, se arrependeu dos seus pecados, aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir daquele momento você é ungido de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. Amém. Então, na verdade, irmão, toda a igreja tem a unção do Santo. De quem? De Jesus. Todos nós somos ungidos de Deus. Não existe favoritismo, como alguns líderes pregam. Eu apenas sou ungido do Senhor. Não, Senhor. Espera lá. Os ungidos do Senhor, como nós vimos no Antigo Testamento, era quem? No contexto de Salmos 105, 15. A nação de Israel. Se fazia uso da unção? Sim, vimos aqui o uso do óleo. Mas com relação à questão religiosa, se ungia quem? Reis, sacerdotes e profeta. Literalmente se jogava o óleo sobre a cabeça. No Novo Testamento, esta prática não existe mais. E outra também, pastor não é rei. Pastor não é rei, é pastor de uma igreja, não é rei. Ele é, como trazendo para uma democracia, né? Presidente da república, né? Enfim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então você vê que isso tudo é uma falácia para criar medo para a igreja. E muitos líderes usam esta falácia, que não tem nada a ver com o contexto, com a palavra de Deus, textos isolados, para defender os seus pecados, para ameaçar a igreja. Isto é uma heresia, é errado, não pode fazer isso. Irmãos, para finalizar, algumas aplicações que no decorrer da mensagem eu falei aqui também. Mas vamos lá. Algumas
Algumas não, melhor dizendo, 4 aplicações, melhor dizendo. A primeira, vimos que os textos que diz não toqueis no meu ungido, como está lá 1 Crônica, capítulo 16, versículo 21 a 22, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, depois em 1 Samuel 26, de 8 a 9, e em Salmos 105, 15. Não tem nenhuma relação à liderança cristã, seja ela qual for, pastor, bispo, reverendo, apóstolo, entre outros. Uma proteção, quer dizer, não tem nada a ver a questão de ser ungido, né, entre aspas, né, como alguns líderes usam, como uma proteção para defender seus atos pecaminosos. Não tem nada a ver. Saul, literalmente, ungido do Senhor, porém era repreendido por Davi. E também foi repreendido por Samuel. Inclusive, é interessante que Samuel era tão apegado a Saul que ele insistia com Deus. Ele buscava a Deus por Saul. Sabe o que Deus falou? Ei, para de orar. O meu espírito não habita nele mais. Eu já separei outro rei para Israel. Quer dizer, mais ou menos assim Deus falando, para de passar o pano. Chega, basta. Eu reprovei Saul. Para de passar o pano. Samuel, vai lá ungir a Davi. Ele vai ser o rei de Israel. Segundo, aprendemos que a Bíblia ensina que quando um líder vive uma vida contrária ao que a Escritura ensina, ele deve ser repreendido, corrigido, quando houver uma boa fundamentação na acusação. Terceira lição, aprendemos que no Novo Testamento não tem mais uma unção literal para se ungir a pessoas a serviço de Deus. Não existe. Existe a imposição de mãos. Eu quero levantar um parênteses também aqui, irmãos, que agora eu lembrei, com relação a obreiros. Sabemos, irmãos, que o ministério pastoral, diaconal, o ministério missionário, enfim, os ministérios que no qual a igreja ela exerce, né, os vários ministérios, é um chamado de Deus. O que é isso, pastor Rodrigo? Quando uma pessoa tem um chamado, um exemplo, para ser pastor, antes dela ser pastor, ela já exerce. Ela gosta de orar pelas pessoas, ela é uma pessoa dedicada, ela se preocupa com as pessoas, no caso os irmãos. Ela é uma pessoa que procura aprender a palavra, se dedicar, e assim por diante. E com o tempo, né, a igreja vai vendo isso, e vai falando, nossa, você tem um chamado para ser pastor. E você fala, né, meu Deus, não, isso não é para mim não. Você fica relutante, né? Não, isso aí não, meu Deus, ser pastor. Eu lembro que quando eu era jovem, as pessoas falavam isso, eu falei, não, meu irmão, que é isso que ser pastor, rapaz? Eu estou bem aqui com os jovens aqui, tudo certo. Estou tocando meu violão aqui e vamos embora. Entendeu? Não, Rodrigo, mas eu vejo o cuidado que você tem com as pessoas. Não, mas tudo bem, eu sou cristão, eu gosto dos irmãos, sabe essas questões? Você vai querendo, mas você sente no seu coração um chamado de Deus. Você sente que Deus o vocacionou para o ministério. Mesmo você sendo relutante, mas também quando você dobra o joelho e fala com Deus, você sente que Deus te chamou para o ministério. Talvez não é o tempo ainda, mas que você tem um chamado para exercer o ministério. Porque o chamado, irmãos, ele é importantíssimo. Assim também como o preparo. E esse também tem sido um grande problema. Porque tem pessoas que foram chamadas por Deus para o ministério, mas só que não tem ainda o preparo. E quando essa pessoa se lança para o ministério, antes de ter o preparo, o ministério se torna um peso para ela e para a igreja. É por isso que Paulo fala também para Timóteo, não se precipite em colocar as mãos sobre pessoas que vão ser separadas para o ministério. Eu confesso que eu já me precipitei. Irmão, você separar um obreiro que não tem ainda, talvez tenha um chamado, mas não tem um preparo, pensa no problemão que você arrumou.
pensa no problemão. Por quê, pastor Rodrigo? Porque você vai orientá-lo. Ô pastor, mas espera aí. As coisas não são assim. Ele é orgulhoso. Porque ainda é novo. Ele tem um chamado. Mas ainda é novo para exercer. Aí ele fica para cima, né? Ele fica todo com o peito estufado. Aí você, como pastor, né? Deixa ele um pouquinho sentadinho, não dá umas oportunidades para ele. Aí o que ele faz quando tem a oportunidade? Desabafa no púlpito. Já aconteceu isso, irmãos. Nossa, que tristeza, irmãos. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver a igreja com isso? A igreja veio aqui para ouvir a palavra de Deus e não pessoas desabafarem no púlpito. Meu Deus, aí eu falei, meu Deus, me perdoa. Também eu chorei. Falei, Senhor, o que fizemos? O que eu fiz? Precipitei. Não era o momento. Não era agora. Tem um chamado? Tem. É dedicado. Mas ainda não está pronto. Só abrir um parênteses aqui, tá? Então tem que haver chamado e preparo. Agora tem pessoas também que não tem nem chamado nem preparo. Aí pronto. Pensa no maior problema ainda, irmãos. O camarada tem chamado e não tem preparo. Pensa pastor sofrendo. Um certo teólogo, ele disse assim, que o maior problema da igreja são os obreiros. O maior problema das igrejas não é o povo, é os obreiros. Por quê? Porque se você não tem obreiros que têm chamado e preparo, meu irmão, esse pastor padece. Ele sofre. E não é fácil. Você pode ver que, eu creio que vocês já ouviram falar, reunião com os obreiros em certas igrejas. Eu já participei, irmãos, cadeira voou. Obreiro, crente, Lucas, ameaçando o irmão de morte. Obreiros, ameaçando o irmão de morte. Na reunião, Jans. Aí eu te pergunto, que chamado e preparo é esse? Não tem nenhum, irmãos. Muitas vezes nem nasceu de novo. Nem nasceu de novo. Porque como pode um crente que nasceu de novo, ama Jesus, a palavra, ameaçar um irmão de morte? João, ele fala assim, ó, se você odeia o teu irmão, você é homicida. Agora imagina, além de odiar o irmão, ele ainda quer, ele fala ainda, eu vou te matar, você vai ver. Olha só, irmãos. Quer dizer, esse pastor que separou, ele passa a mão na cabeça e fala, meu pai, o que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus? Ai, Senhor, Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude, né? Mas enfim, então, a segunda lição, né? Vamos para a terceira agora, né? Aprendemos que no Novo Testamento, né? Não tem uma unção literal, na verdade a terceira, né? Que eu acabei de comentar. Aprendeu que o Novo Testamento não tem mais uma unção literal para se ungir, né? Pessoas a serviço de Deus. E a quarta lição, aprendemos que a unção é para todo o povo de Deus, que a partir do momento em que se arrepende de seus pecados e crê em Cristo como seu Salvador, ele ou ela, enfim, recebem a unção do Santo, que é o Espírito Santo. Amém? Então, todos nós somos ungidos do Senhor. Amém? Todos nós. Não tem exceção aqui não, tá? Todos nós somos servos do Senhor. Todos. Na verdade, o pastor, ele é servo de servo. É só isso. Ele é servo de servo. Apenas isso. Não é porque pastor ele é melhor. Ele tem mais pontos com Deus. A oração dele vai direto como uma flecha diante do altar do Senhor. Não. Não, Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Logicamente, devemos respeitar nossos líderes. Assim como o líder tem que respeitar você. Né? Então tem que sim respeitar o seu líder, orar por ele e assim por diante. Ok, mas também o líder tem que respeitar a igreja, amar a igreja e assim por diante. Amém? Vamos orar, irmãos? Agradecer a Deus pela sua palavra.
Não toquei nos meus ungidos, hein? Quer dizer, não toqueis na igreja do Senhor, no povo de Deus, né? Todos nós, a igreja do Senhor, porque a igreja é dele, é do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos lhe agradecer, Pai, pela tua palavra. Graça te damos, Senhor, por esse dia, Pai, que aprendemos aqui ser um tema tão importante, Senhor, que infelizmente muitos líderes, Pai, têm se aproveitado desses textos sem contexto para enganar a igreja. Mas aqui, Pai, aprendemos o que diz verdadeiramente a tua palavra. E esperamos, ó Pai, que não só os irmãos aqui, mas aquele que assistir, Pai, este vídeo, Senhor, eles possam se arrepender, Senhor. Aqueles que estão fazendo isso, Pai, aqueles que estão pegando esses textos, Pai, e fazendo isso, enganando a igreja, que eles possam se arrepender, se converter, Senhor, pois é a tua igreja, Pai. A igreja é do Senhor, meu Pai. Meu Deus, que nós possamos ter, Pai, esse temor e tremor nos nossos corações, porque, Pai, sabemos que estamos aqui como servos do Senhor, que não tem aqui maior, não tem aqui, Senhor Jesus, ou menor, Senhor. Pelo contrário, somos todos iguais diante do Senhor, só apenas temos funções diferentes, Pai. Mas nos ajude, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoe a tua igreja, Pai. Senhor, meu Pai, que também neste momento, Senhor, o Senhor, Pai, possa despertar, Senhor, o teu povo, Pai, as nossas vidas, para aprender mais a tua palavra, Senhor, para que nós não venhamos ser enganados, Pai, para a glória do teu nome. Graça te damos por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor.